Este é o canal Sérgio Azevedo pela Vida. Sejam todos muito bem-vindos ao Encontro com Kardec, estudo do Livro dos Espíritos. Nós continuamos agora o estudo do Livro dos Espíritos, hoje refletindo sobre as perguntas 76 até a 95. Eu espero que fiquem aqui até o final do vídeo, que é onde eu passo algumas informações úteis. Peço que deixem, óbvio, aquele seu joinha, aquela mãozinha chamada like, e se inscrevam no canal, isso nos ajuda bastante. Deixo claro, como sempre, que a minha intenção aqui não é convencer nem converter ninguém. Eu quero apenas levar a mensagem e o conhecimento da doutrina espírita para aqueles que queiram conhecê-la. E agora eu convido a participarem da prece inicial antes dos nossos trabalhos. Elevamos o nosso pensamento ao Criador e solicitamos a Jesus e bons espíritos que nos ajudem e amparem nessa empreitada de estudo da doutrina, mas pedindo acima de tudo que possamos colocar em prática nos atos diários os conceitos de fraternidade e amor, dado em exemplo por Jesus e tantos espíritos benevolentes. Pedimos que este estudo seja a base também para o esclarecimento de espíritos que certamente estarão conosco nesse breve momento. Graças a Deus. Apenas recapitulando os estudos anteriores, nós já estudamos sobre Deus, os elementos gerais do universo, que são Deus, Espírito e Matéria, a criação, formação dos mundos, dos seres, das raças, da pluralidade dos mundos, o princípio vital, os seres orgânicos e inorgânicos, a inteligência e o instinto. E agora nós vamos estudar o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, onde vamos ver a origem e a natureza dos espíritos. Vamos ver também o mundo normal primitivo e a forma e a ubiquidade dos espíritos, além do perispírito. Como já sabem, das questões 76 a 95 é o que nós vamos estudar. Vamos em frente. Vamos agora dar sequência ao estudo. Parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Capítulo 1, dos espíritos. Origem e natureza dos espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Um breve comentário da nota. Em outras palavras, nesse caso, quando se fala em espíritos, está se referindo a seres conscientes, inteligentes, que existem fora do corpo, e não ao elemento inteligente que permeia todo o universo, que forma a Trindade. É importante entender essa distinção para compreender a natureza dos espíritos e a sua relação com o mundo material. É que os espíritos nos informaram que chamam o espírito que está encarnado pelo nome de alma. Nós vamos ver isso no encontro 8, na questão 134, mais especificamente. Mas enquanto nós não chegamos lá, eu quero sugerir aqui que leiam com atenção o capítulo 2 da introdução do Livro dos Espíritos, na página 16 ou página 14, dependendo da edição do livro. O capítulo 1 fala sobre a designação da palavra espírita ou espiritista. Acho que vocês lembram. Pois bem, o capítulo 2 da introdução explica a utilização diversificada da palavra alma. Eu insisto que leiam, para que entendam melhor, e se ficar alguma dúvida, escreve aqui no comentário do vídeo que nós podemos discutir sobre o assunto no próximo encontro. Fiquem muito à vontade. Então, quando está encarnado, nós chamamos de alma. Quando está desencarnado, isso é, fora da matéria, fora do corpo, entre uma encarnação e outra, nós chamamos de espíritos. Os espíritos são seres distintos da divindade, ou serão simples emanações ou porções destas e, por isto, denominados filhos de Deus? Meu Deus! São obra de Deus, exatamente qual a máquina ou é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama de sua filha, sua criação? Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos filhos
pois que somos obra sua. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que mora o mistério. Pois que há dois... Comentário da 78, repara que os espíritos falaram até com uma certa, eu não digo impaciência, que não é o caso, mas de uma forma com Kardec, como que ele já deveria saber daquilo. Que eles dizem, meu Deus, como quem diz, pô, você já tinha que saber disso. Já falamos várias vezes sobre o assunto, quando eles dizem aqui, na questão 77, que ele deixou claro que eles já deveriam saber do assunto, né, por conta das questões anteriores sobre a criação e tudo mais que já foi dito. Quer dizer, eles já deveriam saber, que não se confunde esse tipo de coisa. Isso é muito interessante. E mais adiante, na questão 78, logo em seguida, ele diz que nem tudo se pode saber, mais uma vez confirmando o que já tinha sido dito antes, lá atrás. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualidade do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Os espíritos se formam espontaneamente ou precedem um dos outros? Deus os cria como a todas as outras criaturas pela sua vontade. Mas repito ainda mais uma vez, a origem deles é mistério. Sendo certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Comentário da questão 82. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque pela sua essência diferem de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação a essa essência, a essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas e por um esforço da imaginação. Um detalhe interessante, você vê que esse exemplo de nascença é muito cabível. Um cego que nunca viu uma forma, nunca viu nada, não tem ideia do que é, pode ter ideia pelo tato, mas mesmo assim ele não sabe como é a imagem de uma fotografia. Por quê? Falta para ele o recurso de reconhecimento. Assim como para nós em relação ao espírito, a essência do perispírito, do mundo espiritual, a essência do espírito, nos falta até conhecimento de palavras para exprimir isso. Como diz aqui, dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela essência, difere de tudo que conhecemos como matéria. Nós encarnados, para nós, eles parecem imateriais. Mas para os espíritos mais evoluídos, eles também são parte de matéria que para nós seriam fora da matéria. Eu acho que deve ter ficado claro isso. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos dizer um povo na Amazônia, que ainda existem lá, diversas tribos, colônias, que são totalmente isoladas da ocidentalidade, dos nossos costumes, que não conhecem o progresso como nós conhecemos. Eles vivem lá do jeito deles, a moda deles, e nunca tiveram contato conosco. Se você colocar uma televisão na frente de um deles, aquilo para eles vai ser algo assim inimaginável. Eles não vão entender nunca, não vão saber o que é um aparelho, e muito menos, por exemplo, a energia que carrega aquele aparelho.
para fazer ligar, e vão ficar sem palavras para exprimir como que uma pessoa pode estar ali dentro da televisão. Eu acho que ficou muito clara essa questão da cegueira. O mundo espiritual tem certas designações que nós, no estágio que nós estamos, tanto encarnado quanto no nosso mundo desencarnado, muitos não conseguimos alcançar. Só espíritos superiores, muito desenvolvidos moralmente, os espíritos de primeira, talvez, de segunda ordem, mas principalmente os de primeira ordem, é que conhecem todos esses detalhes. Por isso que eles nos dizem sempre que nem tudo é dado a gente conhecer e saber. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se em dado momento, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu. Como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes a inteligência limitada. Isto, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo o que o seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio aprende. Sabemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Do mundo normal primitivo. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita que preexiste e sobrevive a tudo. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo, eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles e contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso é que há regiões interditas aos menos adiantados. Forma e ubiquidade dos espíritos. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa chama ou centelha etérea tem cor? Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Comentário da questão 88. Representam-se de ordinário os gênios como uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. É uma alegoria que a gente sempre faz, né? Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado de um lugar a outro, aonde quer ir? Dá-se uma e outra coisa. O espírito pode ser perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. A matéria opõe obstáculo ao espírito? Nenhum. Eles passam através de tudo, o ar, a terra, as águas, e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Têm os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é o centro que irradia para diversos lados. Isto é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe seus raios, contudo, não se divide.
O comentário da questão 92A. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente, é que se deve entender o dom da ubiquidade, atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que se projeta longe da sua claridade, que pode ser percebida por todos os pontos do horizonte, ou ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar, sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Veja bem, esse livro foi escrito em 1857 e, por exemplo, o rádio só foi inventado 30 anos depois. Se nessa ocasião eles já tivessem um rádio, teriam dado esse rádio como exemplo, em que você pode estar num lugar e a sua voz ser transmitida para diversos outros lugares, sem você se dividir por isso. Se fosse hoje em dia, com certeza com o advento da TV e hoje, com a internet, é o que a gente está fazendo agora aqui. Eu não me divido em nada e eu estou aqui falando para quantas pessoas, inclusive em diversos países. Eu sei que tem pessoas aqui nos acompanhando nos Estados Unidos, na Europa, na França, em Portugal. Quer dizer, então, nesse sentido aí que tem essa colocação. Perispírito. O espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Envolve-se uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. O comentário aqui da questão 93. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Vamos até a pergunta 95, que no final eu faço esse comentário. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, é necessário que se revistam da vossa matéria, como já dissemos. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas ou pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. O comentário sobre essa questão 93, 94 e 95, eu comentei um exemplo no encontro 2 de um mergulhador que precisa de uma roupa específica para mergulhar. Eu acho que vocês devem lembrar disso. No caso aqui também, da mesma forma, um alpinista, ele precisa de roupas especiais e equipamentos especiais de oxigênio, por exemplo, para visitar o Monte Everest, por exemplo. Pois é, o perispírito é como uma roupa necessária que é utilizada pelo espírito para interagir nos diversos mundos. Cada mundo, ou planeta, como queiram, tem uma característica própria para permitir o desenvolvimento da vida. Em cada um desses mundos, o perispírito é adequado a este desenvolvimento. Os da Terra é um tipo, do Saturno é outro tipo, e outro, daí vai, cada mundo. Para visitar os diversos mundos, os espíritos fazem uma modificação do fluido universal para moldar e adaptar esse perispírito conforme a característica de cada um. Muito bem, vamos fazer uma prece final e eu convido a todos para reflexão depois, e eu vou fazer alguns avisos também àqueles que acompanham. Elevemos o nosso pensamento ao Criador e agradecemos por permitir estar aqui compartilhando desse momento de estudo, agradecendo também a ajuda de espíritos amigos que estão nos orientando e apoiando nesta tarefa. Que esses momentos sejam de utilidade para quantos assistirem, como também para desencarnados que porventura compareçam. E peço ao final que bons espíritos nos ajudem a repelir os espíritos maus que venham atrapalhar o nosso estudo. Graças a Deus. Bem, além dos vídeos do estudo dos espíritos, do livro dos espíritos, eu também estou mostrando alguns vídeos, uns vídeos curtos, chamados de shorts, que é no máximo de 1 minuto, quando eu entendo que aquele assunto merece uma atenção maior.
Esses últimos dias, inclusive, eu publiquei alguns que foram parte de alguns itens dos encontros anteriores. É claro que também, possivelmente, eu publico algum outro tipo de vídeo com alguns outros temas, além do Espiritismo, até em função da abrangência dos temas do canal, que tem viagens, tem outros temas e tudo mais. Se ativarem o sininho de notificações, vocês vão ser avisados sempre pelo YouTube quando forem publicados novos vídeos. Isso eu peço que faça essa ativação. Para aqueles que quiserem apenas ouvir o estudo ao invés de ver o vídeo, também está disponível a versão em áudio dos encontros como um podcast de áudio, que pode ser ouvido no próprio YouTube ou no Spotify. E os links para esses aí estão também aqui na descrição do vídeo que vocês podem ver. Eu lembro que se quiserem fazer algum tipo de comentário ou pergunta, por favor, usem aqui o espaço de comentário do vídeo, né, dentro do YouTube, que eu respondo sempre no início do estudo seguinte. Inclusive, se houver algum texto que eu já disse, para usar como prece ou como uma palavra inicial, podem indicar nos comentários que eu faço uso aqui. Fico muito grato por estarem assistindo. Eu sugiro que comentem e compartilhem o trabalho com seus amigos, principalmente aqueles que têm dúvida ou desconhecimento do que é a doutrina espírita. Mais uma vez eu repito que não quero convencer ninguém, nem converter ninguém. O que eu quero apenas é levar essa mensagem da doutrina espírita para muitos outros, até como cultura geral. Não se esqueçam de deixar o seu joinha, aquele like bacana, para o YouTube convidar também outras pessoas ao nosso estudo. E, evidente, como eu já disse, se inscrever no canal e ativar o sininho. Convido a todos a estarem conosco no próximo encontro, que será o encontro 6. Muito obrigado, fiquem na paz.